Glória a Deus, a paz do Senhor, alegria em nossos corações. Olha, nós de novo aqui junto com vocês para aprendermos com a palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia na mão e vamos juntos nos próximos minutinhos aprender mais um pouquinho com a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus hoje vai falar com você, vai falar com a sua família, Deus vai falar aos nossos corações. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais na Bíblia, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis, por dificuldade. Nós vemos a cada dia mais as lutas e as batalhas baterem à nossa porta e baterem no nosso coração. E nós tentamos de todas as maneiras e não conseguimos sair dessas situações. E quando saímos, ela volta. Então o que eu quero que hoje nós venhamos aprender com a palavra de Deus, quando eu falo eu quero, mas é o Espírito de Deus me usando, na sua misericórdia, muitas vezes nós buscamos a solução do problema, a solução daquela luta. Mas o que nós temos que buscar é além da solução. Nós temos que entender o porquê que aquela luta está vindo, o porquê que aquela batalha está vindo, o porquê aquele levante, aquela dificuldade está vindo em nossas vidas. Porque uma coisa é nós, quando estamos sendo provados por Deus. Mas 1 Coríntios 10:13, a palavra é bem clara, não sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e Ele não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então, muitas vezes a gente fala, é provação de Deus, e não é. É brecha, é espaço, é desobediência nossa contra a palavra de Deus. Estamos até dentro da igreja, mas não queremos ouvir tal palavra. Ó, essa palavra eu quero, essa eu não. Essa eu gostei, essa eu não gostei. Esse pregador é bom, esse não. O que é ser bom para você, o pregador? É o que faz teatro ou aquele que deixa o Espírito de Deus usar ele para te trazer a verdade? O que é um bom pregador para você? Aquele que prega o que você quer ouvir, sem espiritualidade, sem Deus usar ele? Ou aquele que prega o que Deus quer falar, mesmo que você não goste? Então nós não estamos aqui para defender tese e nem para te atacar, porque nós te amamos em Cristo Jesus, mas estamos aqui para aprendermos com a palavra de Deus. Então hoje, aprenda um pouquinho que pela obediência da palavra de Deus, você fecha as brechas. Pela obediência da palavra de Deus, você vai ver o quanto Deus trabalha em nossas vidas. E pela obediência da palavra de Deus, nós alcançamos aquilo que buscamos da parte de Deus. E pela obediência da palavra de Deus, fechamos as brechas para o inimigo não entrar. Então vamos abrir as nossas Bíblias em livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Então não é eu que digo. A palavra está dizendo que primeiramente nós temos que ouvir a palavra. Ouvir o pregador, ouvir o evangelho, ouvir o Espírito falando através do pregador. Mas depois que nós ouvimos, nós temos que ser também praticantes da palavra de Deus. E não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Porque muitos de nós ouvimos a palavra, vamos à igreja, vemos o pregador pregando, a palavra entra nos nossos ouvidos, mas não entra em nossos corações. Não praticamos, não vivemos e não fazemos a vontade de Deus. Com isso, só nós temos a perder, porque pela desobediência da palavra, nós pecamos contra Deus. E quando pecamos contra Deus, satisfazemos o desejo do diabo. E quando satisfazemos o desejo do diabo, abrimos brecha para ele entrar em nossas vidas. Então nós temos que ter mais interesse em ouvir e praticar a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo, a salvação da vida eterna, para nós alcançarmos o reino de Deus. Sede, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte. Ele já condena quem ouve e não pratica. Imagina aquelas pessoas que não querem nem ouvir a verdade. É o que eu estou dizendo. Palavra de vitória, de bênção, de riqueza e prosperidade, todo mundo quer ouvir. Todo mundo quer tomar posse. Mas quando Deus vem corrigindo, exortando, repreendendo os nossos pecados, nossas falhas, cobrando os nossos erros, nós não queremos ouvir? Seremos o quê? Praticante de uma palavra, a qual nós queremos criar para nós mesmos? Ou praticante de uma palavra, a qual o Espírito de Deus usa o pregador para nos exortar, nos alertar, nos repreender, nos abençoar pelo Espírito e pela sua misericórdia? Abra os teus olhos. Olha o que a palavra diz. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso,
não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, muitas vezes, a gente acha que se não der ouvido, não prestar atenção, não praticar, não querer viver a palavra de Deus, eu não tenho nada a perder, uma benção a menos, uma benção a mais, muito pelo contrário. Será que realmente nós somos de Deus? Porque ele está dizendo em Evangelho de João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, aceita as palavras de Deus. Quem é de Deus, ama as palavras de Deus. Quem é de Deus, pratica as palavras de Deus. Por isso, muitos não querem dar ouvido, muitos não querem viver, muitos não querem praticar, muitos não querem andar com a palavra de Deus em seus corações e praticando, porque não sois de Deus. E isso, nós temos que abrir os nossos olhos, porque poderíamos falar, pastor Gregorucci, aí fora tá cheio de pessoas ímpias que não querem ouvir a palavra de Deus. Amém? São ímpios, mas isso está acontecendo dentro das igrejas. As pessoas estão na igreja dizendo ser servos e servas de Deus, mas também não querem ouvir e praticar a palavra de Deus. E ele está dizendo, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, aceita as palavras de Deus, pratica as palavras de Deus. Quem é de Deus, ama a palavra de Deus. Agora, por isso muitos não dão ouvido, muitos não querem praticar, muitos não querem viver, muitos não querem estar verdadeiramente na presença de Deus, porque esse povo talvez esteja dentro de uma igreja, mas não é de Deus. E isso não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, é o Evangelho, é a palavra. Então, se nós queremos ser servos de Deus, sim, vamos procurar uma igreja séria, que nos prega um evangelho sério, verdadeiro, aonde ali tem um homem espiritual usado por Deus, que vai nos ministrar o evangelho da salvação, da vida eterna. E nós, como servos e servas de Deus, prudentes, e não nécios, mas prudentes, vamos ouvir, vamos aceitar, vamos viver, vamos praticar a palavra de Deus, vamos dar ouvido à palavra de Deus. Assim, eu, você, todos nós seremos do nosso Deus, em nome de Jesus. Olha o que a palavra diz, né? Em 1 Tessalonicenses, porque muitas vezes, eu não gosto, eu não acho, eu não aceito, não é assim, eu não concordo. Nós estamos rejeitando a palavra de Deus, nós estamos rejeitando a autoridade de Deus, nós estamos querendo ser mais que Deus, a ponto de Deus falar algo em suas palavras e nós dizemos, eu não aceito, eu não concordo, eu não quero, eu não vou viver, não é dessa maneira, eu não vejo assim. Olha o que a palavra diz, gente, para nós abrirmos os nossos olhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Diz arte, quem rejeita estas coisas, que coisa? Quem rejeita, lê o texto e o contexto depois, quem rejeita estas palavras, não rejeita o homem, mas sim rejeita Deus, aquele que também vos dá o Espírito. Aí eu vou dizer, fala Deus para este povo aprender. 1 Tessalonicenses 4,8. Quem rejeita estas palavras, quem rejeita as pregações de Cristo, o Evangelho de Cristo, os ensinamentos nas cartas, o Evangelho de Jesus para a salvação, não está rejeitando o homem. Porque nós, como pregadores e ouvintes da palavra de Deus, não podemos deixar que o nosso eu, o nosso particular, a nossa pessoa, venha intervir nas coisas do Senhor. Porque eu não aceito esse homem, eu não aceito essa mulher, eu não aceito essa palavra, eu não aceito essa igreja. Se nós estamos pregando a Bíblia, você não está rejeitando a mim, não está rejeitando ao Alessandro Gregorucci que vos fala, você está rejeitando a quem? Ao próprio Deus. Porque quem rejeita, não quer aceitar, não quer ouvir, ou ouve, mas não quer viver a palavra de Jesus, está rejeitando o próprio Jesus. Vamos abrir os nossos corações? Olha o que a palavra diz, é tremendo. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos der ouvido, ouve a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha que palavra forte. Olha que palavra forte. Porque quantos estão rejeitando a palavra, rejeitando a igreja verdadeira, rejeitando muitas vezes o pregador verdadeiro, mas você no fundo está rejeitando o próprio Deus, que vos deu o Espírito Santo, que vos dá o Espírito Santo. E agora, em Lucas 10, 16, ele está dizendo a mesma coisa. Quem
vos der ouvido, ouve a mim. Então, quem der ouvido à pregação, ao evangelho de Cristo na sua palavra, está dando ouvido diretamente a Jesus. Mas ele diz, quem vos rejeita, a mim me rejeita. Então, quem rejeita a palavra, quem rejeita o evangelho, quem rejeita o pregador da verdade, quem rejeita a verdadeira igreja, o verdadeiro alimento, a verdadeira espiritualidade, está rejeitando o próprio Jesus. E ele diz, aquele que está rejeitando a minha palavra, rejeita a mim e rejeita aquele que me enviou. Quer dizer, nós estamos rejeitando a Deus e rejeitando a própria palavra, rejeitando o próprio Jesus. Resumindo em miúdos, eu rejeito a igreja, rejeito a palavra, rejeito Jesus e no final estou rejeitando o próprio Deus. Você sabe o que é rejeitar? É não aceitar, é jogar fora, é dizer eu não quero em minha vida. Não, pastor, eu não rejeito Jesus, eu não rejeito Deus, mas ele não está dizendo que basta você falar eu rejeito ou não. Ele está dizendo que quem rejeita estas palavras, rejeita Jesus e rejeita o próprio Deus. Então falar eu não rejeito é uma coisa, provar no espiritual é outra. Então, igreja, a palavra de Cristo, ela não é dolorosa para nós, que queremos servir a Deus. É espírito, é palavra, é vida. A palavra de Deus, ela é para ser obedecida e ela tem dois lados. Um lado é a gente ouvir, né, e prestar atenção nas coisas que Deus fala que nós não devemos fazer. Vamos nos esforçar a aceitar a palavra e não vamos fazer. E existe o lado da palavra em que Deus fala que nós devemos fazer. Então vamos ouvir a palavra, aceitá-la e vamos continuar e começar a praticar o que Jesus fala para nós fazermos, que são dois lados. Um lado, as coisas que Jesus diz para nós não fazermos, não vamos fazer. E o outro lado, as coisas que Jesus diz para nós fazermos, vamos fazer. E assim nós estaremos aceitando a palavra e aceitando o próprio Jesus e o próprio Deus que também nos dá o Espírito. Olha que tremendo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Se alguém considera profeta ou espiritual, então, aqui ele está falando de pastor, de bispo, de obreiros, cooperador, diáconos, presbítero e também falando das ovelhas, do povo que está na igreja. Se alguém se considera profeta ou simplesmente espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Olha que tremendo essa pregação e essa palavra. Olha como Deus nos ensina e nos ordena e nos conduz da responsabilidade e seriedade de nós não só irmos à igreja verdadeira, mas ouvirmos, vivermos e praticarmos a palavra do nosso Jesus. Irmos à igreja, vivermos, ouvirmos e praticarmos a palavra de Cristo. Porque ele fala, o que eu vos tenho pregado e ensinado no evangelho de Jesus é mandamento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se alguém rejeitar estas palavras, também no dia do juízo final será rejeitado pelo próprio Jesus. Olha o que a palavra também, para encerrar, nos ensina. Em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46 em diante. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46 em diante. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no dia do juízo final. Tá vendo? Quem rejeita a palavra, rejeita Jesus. Quem rejeita a palavra, rejeita Deus. Quem rejeita a palavra será rejeitado no dia do juízo final. E a própria palavra, que muitos não querem ouvir, não querem praticar, não querem viver, a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Cristo, o Novo Testamento, conduzir a igreja de Jesus, não querem ouvir, não querem praticar, não querem aceitar, não querem viver esta própria palavra que vai ser base para o seu, para o meu, para o nosso julgamento no dia do juízo final. Então vai se abrir a Bíblia e vai olhar tudo que a Bíblia diz para nós não fazermos
E tudo o que a Bíblia diz para nós fazermos. E diante disso seremos julgados. Olha, a palavra de Jesus diz para não fazer isso. Não fizeram? Não. Obediência, um ponto a mais. A palavra de Jesus diz para fazer isso. Fizeram? Fizeram. Obediência, um ponto a mais. Vamos para o céu, salvação. Olha, a palavra de Jesus diz para não fazer isso. Fizeram? Erraram, um ponto a menos. Pecaram contra Deus. A palavra de Jesus disse para fazer isso. Não fizeram? Pecaram, um ponto a menos contra Deus. Perdição. Vai direto para o inferno. A própria palavra, que muitos não querem aceitar e viver, essa é a que vai julgar toda a raça humana. Deus abençoe. Espero que você tenha aprendido. Obedeça a palavra, se esforce, procure a verdade. Procure a palavra da salvação e da vida eterna. Não se afaste, não vire as costas para um pregador verdadeiro, para uma igreja verdadeira, que te prega os alicerces e as vontades de Deus, para ir para um lugar onde se prega o ventre e servem a si mesmo. Aqui, nós não estamos te oferecendo um Deus ou um Jesus criado pelos homens, que pode tudo, numa liberalidade que vai contra a própria palavra de Cristo. Aqui, nós estamos te pregando um Deus e um Jesus que criou os homens e que tem as suas regras para a sua igreja e para entrar no reino dos céus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.